Olá, sejam bem-vindas ao Simplifica Cash, o podcast da Simplifica aí. Aqui nós vamos falar sobre empreendedorismo, fé e negócios com propósito. Então hoje eu quero convidar vocês para um episódio muito especial, com uma pessoa muito especial que eu quero trazer para vocês conhecerem, e nós vamos falar sobre um jeito encantador de empreender. Vocês já pensaram como despertar talentos nas crianças e ainda fazer disso um negócio criativo e lucrativo? Então, venham aqui, vamos conferir essa história. Seja bem-vinda, Mariana! Obrigada, Conheçam Carla. a Mariana da Oficina de Mini Estilistas. Obrigada. Muito prazer, que Boa honra. tarde, gente. Bom dia, né? Que honra receber você, viu? Obrigada, Boa Carla. É um tarde prazer para estar todos. aqui. Boa tarde para você, boa tarde para você também. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, Carla. Que bom. Ela é uma empreendedora apaixonada, né, por moda, tem uma visão visionária e descobriu aí uma vocação, né, Mariana? Isso mesmo. Para trazer e despertar os talentos aí nas crianças em relação à moda. Mas vamos lá, conta pra gente como que surgiu tudo isso. Na verdade, essa ideia surgiu de uma necessidade minha, só que de longos anos atrás, né? Quando eu ainda era criança. Eu sou formada em moda, né? Sou estilista. Porém, eu já sonhava, né, em fazer moda desde muito pequena, desde criança, e sempre tive muita dificuldade de encontrar locais que explorassem essa criatividade, né? Que aflorassem essa minha criatividade. E eu fui crescendo, tentando pesquisar um pouco sobre esse universo. Acabei entrando na faculdade, fiquei apaixonada, tive certeza de que era essa a profissão que eu queria exercer. Segui muitos anos, né, com a carreira em confecção, tive confecção durante muitos anos, trabalhei em empresas também. Até que a maternidade me ligou a esse projeto que eu tenho hoje. Foi graças a ela que eu realmente... surgiu, né, o projeto da Oficina de Mini Estilistas. Ai, que legal. Né, a próxima pergunta seria essa, né? Acabei. Como que você, no universo da moda, que é um universo, assim, enorme, né? Tem muitas possibilidades, que normalmente, né, a gente vê as pessoas indo para as confecções ou indo buscando as grandes marcas, né? Como que você identificou o potencial aí nas crianças, né? Como que você resolveu transformar esse mundo, né, de uma forma lúdica para as crianças? É engraçado porque eu nunca tinha tido um olhar, né, tão forte para o público infantil. Mas parece que Deus falou comigo no meu ouvidinho e eu saquei que eu precisava seguir esse caminho. Eu tive confecção durante muitos anos e durante a pandemia eu tive que encerrar as atividades. Acabei engravidando novamente e eu tenho 3 filhos. Uau! E depois a gente Uma fala sobre isso mãezona, também, né? E muitas amigas, assim, dos meus filhos e muitas crianças vinham até a mim e falavam: Tia Mariana, e sabia que eu também tenho o sonho de ser estilista? Eu falava: ai, que legal. E eu percebi que essas crianças viam em mim, perdão, uma referência. Buscavam em mim ideias e opiniões. Muitas vezes chegavam com desenhos, falavam: tia, criei em casa esse croquis. Croquis nada mais é do que um desenho de moda, né? Um desenho de uma roupa, já com a bonequinha montada. E aí eu comecei a perceber que dentro do público adulto, eu era mais uma. E no público infantil, eu virei uma referência, né? Pelo menos assim, para as crianças próximas a mim. E eu não sei se porque eu também tinha muita paciência de explicar para elas como funcionava, né? Explicar para elas todo o universo, e elas ficavam encantadas com isso. E durante um Dia das Mães, na escola dos meus filhos, mais uma vez a gente fala sobre maternidade, né? E sobre propósito. Eu fui convidada para apresentar a minha profissão para a turma do meu filho mais velho. Até então, somente para o meu filho mais velho. E eu fiz um mini projeto da oficina. Apresentei para as crianças da turma dele, para os amigos dele, que eu conheço também desde pequenos. E as crianças ficaram encantadas, alvoroçadas, assim, criando. E foi uma tarde muito divertida.
E foi aí que surgiu a oficina de mini estilistas. Depois que eu saí de lá, eu falei, é isso, eu preciso levar esse projeto adiante. E aí claro que eu fiz muitas adaptações e deixei ainda mais, né, com mais criatividade, mais atividade. Sim, é incrível, né? Que lindo, lindo conhecer. E é lindo, assim, como a gente percebe o agir de Deus nas pequenas coisas e de forma natural. Muitas das vezes a gente fica esperando algo sobrenatural para ter uma ideia, né? Para ter um direcionamento, para seguir um caminho. Mas muitas das vezes, né? Se não a maioria das vezes, não tira o mérito do sobrenatural, isso existe, com certeza. Mas, na maioria das vezes, Deus apresenta o sobrenatural pelo natural, né? E a gente se vê assim, né? Quando eu começo a dizer que as coisas fluem, né? Quando a gente está no caminho da direção de Deus, as coisas fluem. Então, há uma alegria, há um prazer, né? Há um fluir, assim, que você perde a hora, perde o tempo, né? Aquilo te dá uma alegria tão grande. E aí, eu creio que isso é caminhar no propósito, né? Isso. Seguir no propósito daquilo que Deus te chamou. Porque você está cumprindo os seus dons e talentos, porque antes de mais nada, eu creio, né, que, até pela palavra de Deus, que a gente usa os nossos dons e talentos e Deus coloca em nós, porque vem dele. A gente recebe isso de fábrica, né? E vamos desenvolvendo ao longo do percurso, ao longo do caminho, com mentores, né? Com professores. A gente vai desenvolvendo os dons e talentos que Deus vai nos dando, de maneira que a gente sirva o outro. Né? E assim vamos seguindo o nosso propósito, servindo o outro com os dons e talentos. E é lindo, parabéns, obrigada, Mariana, a sua história, nossa, é inspiradora demais, obrigada, é incrível. Eu já fico assim, eu podia ter uma filhinha, né, pra fazer uma oficina para eu ir junto. Eu já tô até bolando um projeto para os adultos para ver se eu me encaixo também, né? A verdade é que tem muitos adultos também que acabam vindo a mim falando sobre a mesma questão que você passou. Mas, na verdade, da seguinte maneira. Mariana, eu sonhava em fazer moda quando eu era criança e não encontrei nenhum lugar em que eu pudesse testar, ver se era esse caminho que eu queria seguir. Acabei me formando numa outra área, mas sempre senti que eu poderia ter feito, né? E a gente, na nossa época, não tinha acesso, né? A esse universo. Você só poderia aprender realmente entrando na faculdade, né? Sim. E hoje a gente tem muito mais oportunidades. E muitas pessoas vêm a mim falando isso. Eu queria colocar uma filha só para ela ter essa experiência que eu não consegui ter na infância. Que legal. Nossa, deve ser incrível receber esses feedbacks e receber essas informações, né? Muito bom. Eu creio que você ter confirmação de que está no caminho certo. Verdade. Né? Isso aí. Quando a gente está fazendo alguma coisa que começa muito feedback que não é favorável, né? Aí a gente tem que parar para pensar. Fica a dica e hashtag fica a dica. Verdade. Né? Mas é incrível também a gente falar numa relação entre paixão, né, e empreender com propósito. Porque muitas das vezes a gente vê as pessoas falando, eu quero fazer porque eu tenho paixão, porque eu amo fazer. E o amar fazer, muitas das vezes, leva a pessoa a não estruturar o negócio, né? Verdade. Leva a pessoa só no amor. E aí não tem a questão da governança no empreendimento, não vê aquilo como algo sustentável, né? E a palavra sustentável em todos os aspectos, inclusive financeiro. Exatamente. Porque se a gente está para cumprir um propósito e que ele não gera recurso, ele não se sustenta, ele não consegue avançar, né? E aí, vamos aproveitar aqui, né, para aprender um pouquinho com você nesse seu universo criativo, que é um universo difícil de estruturar um negócio, né? Como foi a sua experiência de estruturar a sua ideia criativa num negócio? Um negócio que fosse viável, rentável. Como foi essa experiência para você? Então, na verdade, por incrível que pareça, para alguns poderia ser um desafio, para mim foi assim uma libertação, porque eu sempre sonhei em viver da criatividade.
Eu me considero uma pessoa muito criativa. E no meu trabalho anterior, que eu fui muito feliz também, eu tinha muitos processos. Como eu vou explicar? Como é que não é processos, que eu sei que toda empresa tem processos, né? E obviamente eu tenho também na oficina. Mas limitava muito Mas a criação. me limitava muito a criação. E hoje eu consigo, por meio da criatividade, por meio da minha criatividade, né? Criar cada vez mais projetos novos e ideias novas que fazem criar um diferencial, que fazem também da rentabilidade. Então, eu crio um projeto e tento criar junto com ele otimização de material, tempo, criar toda uma estrutura para que eu tenha um lucro bom com ele. Sim. Sem perder o brilho, né? Sem perder o diferencial, né? Sem perder aquele encantamento que as crianças têm, né? Eu não crio nada, não crio o projeto limitando custos. Não sei se eu fui bem clara também, né? Estou tentando explicar da maneira mais clara possível, mas enfim, a criatividade torna o diferencial e isso me traz uma rentabilidade boa, assim, porque as mães, elas se encantam justamente com isso, né? Você consegue cobrar um valor diferenciado por conta da criatividade, isso, né? Exatamente. Eu acredito que haja... porque aí entra na parte na estruturação do negócio, existe na precificação uma etapa da precificação que é a percepção de valor, né? Uhum. Então, quando o cliente enxerga valor, ele é mais... É ele quem dá o preço, né? Não é o empreendedor, é o cliente que dá o preço. E aí, quanto mais valor ele enxerga, maior vai ser o preço. Então, isso eu acredito que no seu negócio e nos negócios criativos há um potencial muito grande para isso, né? Para gerar essa questão do preço baseado no valor ou percepção do cliente. Perfeito. Né? Eu vou te levar para todos os meus todas as minhas palestras para você explicar. Perfeito, exatamente isso. Muito obrigada. Vou guardar para exatamente. Estamos juntas. Mas aí, eu imagino que você colocar toda a sua criatividade num pacote de serviço, né? Tenha sido desafiador. Sim. Né? E você não entrar também no quesito que você viu na empresa anterior, que era ter processos te limitando. Sim, então, sim. Dentro disso, assim, no seu empreender, você poderia compartilhar para a gente qual seria seu maior desafio e o que foi mais fácil para você? Só voltando à questão do meu antigo projeto, né? Da minha antiga confecção, perdão, né? Minha antiga empresa, o que me limitava também eram os custos altos, né? Você tinha muito mais material, então isso, para você colocar ainda a sua ideia, ainda a sua criatividade, gerava um custo muito maior que era mais difícil. E tinha uma questão também que, com menos criatividade, você tinha mais competitividade, né? Eu acredito que o projeto Oficina de Mini Estilistas é um projeto muito inovador. Sim. Eu até então Pode não conheço ter nada disso. Justamente por ser um projeto que eu criei, eu não conheço nada tão próximo, pode ser que exista, né? Mas eu não conheço nada tão próximo, então isso faz com que o meu projeto tenha ainda mais valor, né? Além do que eu já tento agregar. Exatamente, a inovação, a exclusividade, né? Eu tive uma percepção de uma carência, né, do mercado muito forte, das crianças querendo muito algo e não tinha nenhum outro projeto que atendesse elas. Acredito que a minha maior dificuldade hoje, por incrível que pareça, seria o meu projeto. Eu pensei muito em seguir ele numa linha presencial, que é onde me deixa confortável, é onde a gente de uma geração em que viveu os dois, né, o digital e o antes do digital, acaba tendenciando aí. Só que é muito difícil porque o meu público é muito nichado também, né? Eu preciso não só atender a crianças, eu preciso atender a crianças que gostem de moda, que se interessem por costura. Eu tento até frisar para muitas mães, né, que
que tem interesse de inscrever suas crianças, que é mais até do que a moda. São trabalhos manuais, é sair um pouquinho do celular, é aprender novas atividades, é estimular a criatividade. Então, eu tento passar muito isso. Porém, ainda assim, é um projeto que eu atender fisicamente, eu preciso estar em mais locais, né? Sim. E sendo mãe, né? A gente tenta se adequar a isso. Aí já é uma questão, é a minha maior dificuldade no momento. Existe aí um spoiler de algo virtual? Sim, sim. Existe um spoiler. Vamos aproveitar. Que bom. E agora me diz uma coisa. Você estava falando aí que tem a questão do público, né, das crianças, mas essas crianças têm pai e mãe, né? Elas não chegam lá sozinhas. Então, eu acredito que você tem um desafio de conquistar a mãe, sim, sim. né? E depois conquistar a filha. Quem você conquista primeiro? Geralmente é a mãe primeiro ou a filha primeiro? Eu acho que eu acredito que eu conquisto primeiro a mãe, né? Porque a minha página é toda voltada para as mães e as mães que precisam dar o primeiro passo. Mas eu acredito que depois do primeiro passo, as mães já não conseguem mais sair. Não tem freio. Não tem freio. Porque tem mães que falam assim, Mariana, elas entraram no seu story, viram que você vai fazer mais uma oficina, eu vou ter que inscrever novamente, porque ela viu. Então, obviamente que eu acho que eu agrado muito as mães em dois públicos. Primeiro, aquela mãe que não sabe como auxiliar a sua criança, que ama arte, que ama criatividade, né, que ama criar. E ela vê na oficina uma possibilidade, né, uma forma da criança se sentir bem, incluída, se sentir à vontade no ambiente que ela sempre quis participar. E vem também a mãe que sempre sonhou. Aquela mãe que eu expliquei lá no início, que ela sonhava em ser, né, estilista, que por algum momento foi tolhida, né, para ter uma profissão, porque muitas vezes era limitado isso, né, o tradicional. Na minha turma, na época da escola, muitos amigos meus tiveram que seguir profissões que eram dos pais, né, não necessariamente seguir sonhos. E elas veem a possibilidade ali de, pelo menos, deixar a criança livre para ver se é isso que elas querem, né? Não é nem sobre usar a criança para seguir um sonho que é delas, mas dar a liberdade da criança, né? De seguir uma profissão que nada mais é do que uma profissão que cresce a todo momento, que também trabalha... É uma das indústrias que mais crescem, que dá rentabilidade, uma criança, né, num futuro vai ter uma profissão também muito boa, mas que ainda tem muito preconceito, né, nessa questão de formação. Sim, enfim. Que legal. E é muito mães e essas crianças nesse universo, porque ali elas estão brincando, né, é algo lúdico, mas também tá despertando ali talentos, está despertando sonhos, né? E um dos seus slogans, né, é despertando sonhos. E eu acho isso incrível, porque quanto mais contato as crianças tiverem, né, com essas possibilidades de despertar os sonhos, delas terem acesso a se conhecerem, né? Eu acredito muito que isso gera uma transformação de vida na pessoa, né? Então, é incrível o pensar o quanto você consegue transformar. Sim. Além do simplesmente fazer um croquis. Exatamente. Né? Fazer um desenho, criar uma própria roupa, criar uma roupa para boneca, né? Mas ali ela tem uma oportunidade de conhecer uma profissão, de estar em contato consigo mesma, de talvez autonomia. Como é que é? Explica como que funciona a oficina. Explica pra gente. Olha, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelo meu projeto. E dentro desse projeto oficina, existem várias oficinas dentro, né? Oficina de mini estilistas é apenas o nome do projeto. Mas um destaque, assim, um projeto que tem um destaque dentro da minha empresa é a colônia de férias. Eu tenho consciência que muitas crianças têm muitas atividades extras, né, curriculares, então elas precisam
muitas vezes elas não conseguem, né, trabalhar também essa questão de moda e costura fora dos horários da escola. E a colônia de férias foi onde eu consegui aliar isso, porque é um período em que as crianças estão ansiosas, os pais precisam trabalhar também. Então, eu tento usar o projeto da colônia de férias para trazer todas essas informações juntas num período intenso, assim, que elas não precisam conciliar com provas e testes, né? A ideia não é atrapalhar os estudos, a ideia é acrescentar mais, né? E toda colônia de férias, eu tento trazer um tema específico que também está sempre muito ligado à cultura, à educação, trabalho em grupo, né? Eu sempre tento trazer todas as atividades, elas têm que fazer com amigos. Então, muitas vezes, não são pessoas que elas conhecem, mas são pessoas que elas conheceram ali, que têm afinidade, né? Que elas gostam das mesmas coisas. Sim. O projeto da colônia de férias a primeira colônia de férias, que foi uma viagem pelo mundo da moda. Eu trabalhei arquitetura, eu falei sobre os principais diferenciais de cada país, né? E aí a gente trabalhava sobre criação e costura voltada para um determinado país. Na segunda colônia de férias eu trabalhei sobre empreendedorismo. Foi a colônia de férias mini empreendedora. Então, todo dia elas faziam um mini curso em que capacitava elas fizeram curso de macramê, elas fizeram curso de bonecas de pano, tudo muito lúdico. E elas fizeram curso de fotografia também e fizeram curso de costura comigo, né? Foram vários profissionais nessa colônia de férias e elas ganhavam dinheirinho todo final do dia. Durante a colônia, eu criei, né, uma notinha mini estilista em que, ao final das aulas, elas recebiam um pagamento delas por terem aprendido ali, né, e feito, né, o produto. Sim. Então, de uma maneira lúdica, brincando, eu acredito que elas tenham aprendido muita coisa ao longo desses vários projetos. A última colônia de férias também foi um grande sucesso, foi uma viagem no túnel do tempo, e aí elas aprenderam, resgataram muitos objetos. Eu criei um museu, né, com objetos antigos, e aí elas também trabalharam muita história, né, antes do digital, que elas nem conheceram. Sim, foi muito especial. Achei muito legal que você colocou a máquina de escrever, né? Máquinas fotográficas antigas, né? A maioria nunca tinha nem teclado. Achei sensacional. Tia, como apaga aqui? Como é que fazia? Vocês faziam o trabalho da escola. E eu achei fantástico. E isso a gente traz para a arte, a gente amplia, assim, a criatividade delas, né? Exato. Amplia a inteligência, né? Isso faz aí. Com que elas expande, né? Expande. Ai, nossa, que incrível, gente. Eu fico babando. E vocês também vão babar, vão conhecer essa história. Se Deus quiser. Agora, dessas oficinas todas aí, eu imagino que você deve ter se deparado com várias histórias marcantes. Tem alguma aí que te destacou mais, que te marcou mais? Alguma história de alguma mini estilista aí que... Imagino que todas sejam maravilhosas, né? Todas sejam impactantes. Assim, eu fico muito impactada, assim. Vou tentar lembrar de alguma aqui nesse meio da minha fala. Mas eu fico muito feliz, impactada, assim, quando eu vejo, às vezes, assim, crianças que não são do meu convívio, principalmente no início, quando eu ainda era muito pequena, desconhecida. E quando eu lancei a página, veio, assim, confiando totalmente em mim, trazendo trabalhos e me vendo como uma referência. Eu fiquei tão feliz em ver que... aquelas crianças se dedicavam tão que elas também não tinham um lugar de fala, né? Elas não tinham um lugar para elas apresentarem os trabalhos dela muitas vezes, né? Provavelmente as pessoas não entendem, não é nem por maldade, mas chegar para um pai e uma mãe e falar: mãe, eu usei o crepe, eu usei um tecido específico, e a mãe fica perdida, né? Então, eu tô tentando lembrar de uma história, assim, que tenha me deixado muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu chego, assim, uma criança fala: tia, eu sempre sonhei em fazer moda. E a gente espera de uma criança um desenho simples. E às vezes chegam crianças de 9 anos com desenhos que eu falo: meu Deus! Que talento! Como você aprendeu? Eu nunca fiz curso, até porque não tem, assim, um curso para desenho de moda com tanta facilidade, principalmente aqui na nossa cidade, né? Pode ser que tenha, mais para São Paulo, talvez.
E aí eu fico encantada como elas aprendem assim, porque gostam mesmo, né? São muitas histórias, né? São muitas histórias. Eu não consegui lembrar de nenhuma, mas eu não sei se é porque eu não gosto de escolher uma aluna só. Ah, tá certo. Eu apego, eu falo, gente, como elas são criativas, eu babo mesmo, sei o nome de todas elas, sei o nome de uma por uma. Quando chega um tia, eu sei o nome, sei sobrenome, sei o nome da mãe. Eu guardo no coração cada uma delas. Ai, que lindo, que lindo. E nessa trajetória, você comentou, né, sobre as decisões. Imagino que tenham sido muitas, né, sobre os desafios, ou sejam as coisas acontecendo, né? No mundo dos negócios, a gente tem que tomar decisões Sim. sérias o tempo todo, né? Agora me diz como é a sua fé para tomar as decisões, como que você trouxe a fé para te ajudar a tomar essas decisões e você ter certeza que você estava seguindo o seu propósito? Eu acho que a fé é o principal ponto, assim, para... A minha fé é o principal ponto para o meu sucesso hoje. Eu digo que antes de qualquer pessoa saber sobre o meu projeto, só 2 pessoas sabem, eu e Deus. Eu converso muito com Ele, eu peço muito a Ele sabedoria, e principalmente pelo medo do desconhecido, né? Eu acho que mais do que pelo projeto em si, é por trazer uma coisa nova e ter o cuidado também se esse projeto está realmente trazendo algo de útil para as crianças, né? Então, eu acho que assim, tem total sintonia minha fé com tudo que está acontecendo, graças a Deus. Sinto que até o crescimento é graças a toda essa fé mesmo que eu tenho, esse desejo que eu tenho, né, guardado. Enfim, eu não sei, não tô sabendo certeza de que está no caminho certo. Isso aí, né? certeza de que eu estou no caminho Essa certo. certeza faz a sua fé potencializar tudo, né? Isso, e trazer aí essa clareza no coração, porque eu vejo, assim, em todos os atendimentos que eu faço, todas as mentorias, empreender como empresa, é muito mais desafiador ainda, Sim. porque a gente tem que tomar todas as decisões sozinhos, né? E aí, quando a gente tem esse sócio que é Deus, as coisas tornam-se bem mais fáceis, né, para a gente tomar as decisões baseadas no que Ele diz, né? E também para a gente manter essa constância, porque empreender sozinho, temos o desafio de ter que decidir sozinho e o desafio de manter a constância sozinhas. Sim. Até o momento que venham outras pessoas, né? E leva-se um tempo aí, né? Parece uma eternidade. E a gente fica, que horas que eu vou ter funcionários? Que horas que vão, né, que eu vou ter mais pessoas, parceiros e tal? Que eu vou ter um escritório enorme? A gente fica pensando nisso, né? E a gente vai entregando para Deus que a hora Ele sabe, que quando a gente estiver preparado, Ele vai mandar. Mas manter essa constância sem fé, eu acho que é quase impossível, né? Exatamente, verdade. A gente começar com Deus e continuar com Deus. Pra tá tudo certo, verdade, né? é verdade. Pra gente conseguir se manter, senão a gente desiste, porque é muita coisa contrária, é muito vento contrário, né? É muito vento contrário. E aí só com propósito, gente. É só e com muita fé, só colocando Deus à frente de tudo e orando e buscando na palavra a direção, porque senão a gente dá um piripaque, né? É burnout, que a gente vai pela força do braço muitas das vezes. E aí, quando a gente tira a parte de Deus agir e nos colocamos no lugar de Deus para fazer na força do nosso braço, as coisas ficam muito mais difíceis. Verdade. Não é que não vá fazer, muita gente faz, mas vai ser muito mais difícil, né? A gente vê você assim toda linda, só pode acreditar que você empreende com muito propósito e com muita fé para ter leveza na vida, com 4 filhos. Não, 3. 3 filhos, ó. Tem mais 2. Meu sonho, hein? Você já jogou. 3 Deus tá te ouvindo aqui. Tem que cuidar de 3 filhos. Deus ouviu, meu marido Deus que não quer ouvir.
cuidar de vários negócios, porque não é um só. São vários negócios, né? E aí, cuidar de marido, cuidar de casa, com essa beleza, com essa leveza, é só com muita fé, né, Maria? Na verdade, você falou bem, eu tenho 4 filhos mesmo, porque eu tenho os meus 3 em casa e o projeto não deixa de ser um filho nosso, né? Tem razão. Principalmente quando o filho ainda não sabe andar sozinho, precisa da gente o tempo inteiro. Exatamente. Precisa que a gente acredite nele, precisa estar Sim. sempre investindo nele. Então, para quem é empreendedora, o negócio não deixa de ser um filho, né? É verdade. É mãe de multidões. Verdade. Mãe de multidões, porque essa promessa aí de Deus não foi só para Abraão, não. Vem até hoje, porque é quando a gente empreende e a gente alcança muitas pessoas, né? Quanto mais pessoas nós alcançamos, estamos gerando aí filhos e novos projetos, e novos desenvolvimentos, e vamos fomentando os outros e servindo e crescendo e seguindo no propósito, Verdade. né? Ah, gente, eu passaria muito tempo falando aqui, mas a gente já tá chegando no finalzinho. Ai, que vendo engraçado. Eu cheguei aqui tensa e agora já tô assim, leve. Já tá relax, né? Que bom, que bom. Que bom. Mas a gente já vamos combinar a próxima vez aí, né? Para falar dos próximos projetos, né? Sim, esse spoiler do virtual não foi à toa, hein, gente? Verdade. Vamos ficar de olho nela. Então, ó, qual a página que a gente tem que seguir para acompanhar essas notícias boas? A página da própria oficina de mini estilistas. Eu tenho um site também, o oficinadeministilistas.com.br. E, futuramente, o canal no YouTube, né? Muito bom! Que, por mais que eu goste muito do presencial, o canal, eu relutei um pouco por gostar do presencial, porém, eu vi que eu conseguiria atingir mais crianças em outros locais. Eu poderia trazer também informação para crianças em outros municípios, outros estados. Então, foi a maneira que eu encontrei de trazer um pouquinho, né, do meu conteúdo, mesmo que à distância, para mais crianças mesmo, que gostam de moda, que sonham em ser estilistas. Muito bom, muito bom. Sigam lá, pessoal. Ó, já aproveita, já segue, já curte e encaminha para as outras pessoas também. Se você não quiser, né, ser estilista aí, não tem filho, mas encaminha para quem tem, para as amigas. Tem, né? Sempre quando tem chega alguém para mim, sempre fala: minha sobrinha gosta. Sempre tem. Exatamente. Mariana, vou te convidar agora para fazer a frase final. Que frase você quer deixar aqui pro público, para todo mundo? Então, eu vou ver se eu vou acertar a frase, tá? Porque no nervosismo a gente acaba não acertando muito. Mas eu gosto muito de falar, que eu acho que foi a frase que fez a minha virada de chave, né? Principalmente durante a pandemia, que eu fiquei um tempo sem trabalhar e tinha acabado de ter meus 2 filhos menores, e eu fiquei tentando entender se eu focava só na maternidade ou voltava com o meu empreendedorismo, né? Que eu sempre trabalhei, sempre, né? Gostei de trabalhar. E eu espero que seja uma referência que essa frase seja também uma inspiração para outras mães, que eu acho que empreender é mais do que realizar sonhos, mas é você ser uma referência para os seus filhos, uma referência de força e uma referência de prosperidade também. Então, de perseverança, perdão, falei prosperidade, mas é perseverança. E é isso que eu espero que os meus filhos vejam em mim, quando eu muitas vezes abdico de algumas coisas na maternidade para focar no meu trabalho. Eu tento conciliar ao máximo, porém, às vezes a gente precisa, né? E eles veem isso e eu espero que eles me vejam como uma mulher forte, né? Que está fazendo isso por eles e por toda uma comunidade, né? Para mais pessoas além deles, né? Poder ajudar mais crianças, por exemplo, no meu caso, além deles. Então é isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom ter você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada. Obrigada. Acompanhem tudo lá, gente. Também sigam a página da Simplifica Aí, Simplifica Aí Hub, né? Lá no Instagram. E também a minha página pessoal do carla.bragaoficial. Tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!